professor Marco Aurélio. Muito bem, o professor Marco Aurélio, que é um amante do futebol aí, torcedor do Central. Professor, antes de falar de política aí, né? O Ancelotti é italiano, a Itália que nem na última Copa do Mundo foi. Mas será que o Brasil corre risco? Acho que não, né? Passam 7. Os times aqui são muito ruins também das eliminatórias. O Brasil está em quarto, quinto por ali, sempre está ali, mas e ganha um jogo, aí vai para segundo, vai para terceiro, enfim. E os que estão fora da zona de classificação estão muito abaixo. Mas o senhor está animado com Carlo Ancelotti, como dizia Silvio Luiz, pelas barbas do profeta. Bom dia, Mário. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís. Bom dia aos ouvintes aqui do Manhã Cidade. Mário, falando de futebol, eu estou esperançoso que... Acredito que essa questão de termos o primeiro técnico estrangeiro na seleção brasileira é o último bastião também para resgatar a credibilidade do torcedor. A gente viu pela torcida na rua que o brasileiro anda incrédulo. E no meu caso, acredito sim, porque nós temos muitas vagas. A gente nunca ficou de fora da Copa, camisa pesa também para ir à Copa. Agora, na Copa, Mário, a gente já não está com são outros 500, como diz o outro. São outros 500. Nossa tradição na Copa, e para a Copa eu acho que vamos. Agora, como estamos chegando lá na Copa, tá meio ruim. O que vamos fazer lá, né, Marco Aurélio? E tem uma brincadeira que se fala, né, que a gente não pode pegar um time com a letra D, né, porque nos últimos anos fomos eliminados por times da letra A, B e C. O último foi Croácia, então que não venha a Dinamarca, pelo amor de Deus. Sabia dessa, não. Nos últimos anos a gente vem sendo eliminado. Coisa do futebol, o povo inventa para tentar justificar. É uma brincadeira, né, Mário? É uma brincadeira, Mário, mas enfim. Torço que vamos, acho que vamos sim, mas o último bastião de recuperar a credibilidade é um técnico estrangeiro. E espero que dê certo por isso. Professor, a CBF se fala muito em interferência, né, dos empresários sim. Na escolha dos jogadores. Falando em interferência, o Hugo Mota, que é presidente da Câmara, entrou com recurso para barrar a decisão do STF sobre Alexandre Ramagem, o deputado Alexandre Ramagem. Independente de ser direita ou esquerda, os deputados acreditam que o STF invadiu a chamada autonomia dos poderes. Por isso, essa reclamação e esse recurso contra o próprio STF, os deputados estão meio de orelha em pé com o Supremo. Vai conseguir alguma coisa ou não? Olha, Mário, é uma boa pergunta. O recurso é a DPF, uma ação específica, a gente chama de ação de descumprimento de preceito fundamental. E essa ação tem um pedido nela, e é importante. O pedido é o seguinte, é que a discussão sobre o Ramagem não deveria ter sido feita na primeira turma, que só envolve 5 dos 11 ministros, que é onde estão sendo julgados os casos, né, relativo à questão do golpe de Estado. O pedido do Hugo Mota é que, olha, era para ter sido julgado pelos 11. Então era para ter mais força, mais legitimidade também a decisão anterior. Essa é a primeira crítica. A segunda é que ele falou que 315 deputados, Mário, devem ser respeitados. É muito voto, né, professor? É muita gente, Mário. São 503. É muito voto. Se você somar os votos que esse pessoal teve, se pegar os votos e somar, dos 300 e quanto? E 15 deputados. Veja, vai dar mais da metade da população brasileira que votou, que está sendo representado ali, goste ou não, concorde ou não, é o voto do povo que está sendo representado. E eu acho que o Supremo realmente pisou na bola. E aí ele fala isso, né? São os 315 deputados, deveriam ser respeitados e que espera agora que o Supremo acolha essa DPF e, pelo menos, veja, não é reverter a decisão imediatamente, é basicamente mandar para o plenário para que o plenário se pronuncie. A reclamação é toda sobre o artigo 53 da Constituição, que fala que os deputados podem não ser julgados se a casa evitar isso, suspendendo o processo. Então essa é a primeira questão que está sendo discutida e o STF acolheu em parte essa discussão. O STF tirou 2 crimes mesmo que foram depois da diplomação, mas manteve 3 crimes ainda e por isso que continua julgando o Alexandre Ramagem. Professor, essa é a questão. O senhor não acredita que aquilo que as pessoas criticam muito com relação ao STF de partidarizar as decisões? Porque, por exemplo, veja, quando essa decisão saiu, os bolsonaristas comemoraram em peso, inclusive o próprio Bolsonaro. E aí o pessoal parece que toma decisão assim, com raiva, para dar uma resposta. E a justiça deveria não se posicionar tanto, né? Vem Flávio Dino agora no Maranhão, num evento, e diz, olha, fulano, escolha a professora tal para ser sua vice, que ela vai ser uma chapa imbatível. Aí
fica, né? Partidariza, né? Sabe quem falou sobre isso, Mário? Um ministro do STF, André Mendonça, num evento nos Estados Unidos, ele disse que o Brasil, o STF deveria partidarizar menos, a justiça deveria ser menos partidarizada. Ele criticou a própria casa, a própria corte, e dizendo que não acredita que isso vai ocorrer antes de 2026. Na visão do André Mendonça, até 2026 a gente ainda vai estar nessa situação porque, segundo ele, o Brasil está meio a meio dividido, 50% para um lado, 50% para o outro, e ele vê isso refletindo na corte. Isso é uma crítica aí forte, contundente, até porque ele é um dos ministros da própria casa. Então o André Mendonça já colocou esse ponto, e enfim, tem gente criticando ele também, e assim vai. Mas aqui no Brasil a gente tem um problema da questão da Suprema Corte. E no resto do mundo a Suprema Corte continua tomando decisões, às vezes até mais partidarizadas, mas eles não participam tanto da vida pública. Poucas entrevistas e nenhuma filmagem dos tribunais. Aqui no Brasil, desde a criação da TV Justiça, que era importante, mas com ela transmitindo o plenário da casa, Mário, a gente começou a ter muitos holofotes e um estrelismo muito grande. Exacerbado, né? E esse estrelismo gerou essas questões que discutem, acabam discutindo ativismo judicial, Mário, e essas coisas todas. E esse estrelismo é ruim, muito ruim, e tem sido cada vez pior para o Brasil como um todo. Bom, Marco, mudando de assunto agora, falando sobre a política internacional, né? Ontem foi anunciada aí a morte do Pepe Mujica. É verdade, Laís. O Pepe Mujica, que sofria de um câncer no esôfago, ex-presidente do Uruguai, um ícone, né, Mário, da esquerda, sabe, Laís, era um ícone da esquerda no mundo todo, latino-americano. Ele tinha algumas coisas bem interessantes, por exemplo, ele tinha um Fusca, né, 1987, e uma vida muito simples. Ele durante o mandato dele, ele nem sequer morou no Palácio Presidencial, lá em Montevideo, ele morava num sítio, mantinha uma vida simples, e é um homem muito respeitado, até inclusive fora da bolha. Viralizou a entrevista da esposa dele, agora viúva, né? Sim. Falando que ele estava num estado terminal, que estava recebendo os cuidados paliativos. Da segunda para terça viralizou isso. E ontem à tarde veio a confirmação da morte. Isso, ela já tinha anunciado que não iam mais lutar para uma mudança. Ele mesmo já tinha dito isso em janeiro, né? Foi. Que não ia mais sofrer à toa, né? Isso, exatamente. Quando ele anunciou o câncer de esôfago, disse, olha, eu já estou em estado terminal. E ontem o presidente Lula, lá em Pequim, se manifestou sobre isso, dizendo o seguinte, abre aspas, amanheci em Pequim com a triste notícia de que Pepe Mujica partiu hoje, nos deixando cheio de tristezas, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas e de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego. Escreveu fecha aspas, escreveu o presidente Lula. E aí, assim, o Lula era amigo dele, inclusive. Tomara que ele pega essa frase que ele usou para Pepe Mujica e use para ele também. Ou seja, principalmente na parte de doçura, né, Mário? A luta doçura, política, humildade, a doçura e humildade e desapego. Desapego. Foi isso. Tudo que ele falou aí, ele podia olhar para o espelho e dizer, então eu acho que pode servir para mim também. Será que dá para usar, né? É isso, ou seja, né, essa foi a manifestação do Lula e, enfim, um líder da esquerda, mas com essa questão mesmo que o Mujica era esse símbolo, né? E aí, como você disse, né, Mário, esperamos que na esquerda, na direita, os líderes comecem a pensar um pouquinho mais sobre isso, que né? não seja só para os líderes nacionais, né? Que os líderes, como um todo, sejam mais isso aí que o Lula falou do Pepe Mujica, né? Que a gente precisa mais de humildade em todos os setores. Mário, e de que eles sirvam mais ao povo do que serem servidos. Acho Exatamente. Que esse seria um ponto importante. O próprio Jesus Cristo, né, professor, quando lavou os pés dos gentios, né, das pessoas, ele deu essa lição. Parece que muita gente não aprendeu, não. Exatamente, é por aí. Obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.